Olá, estudantes! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem e eu queria começar falando que muitas pessoas apareceram aqui no canal justamente pelos meus vídeos sobre economia. E é por isso que então eu só ia fazer 2 vídeos, aqueles lá do E Agora, sobre profissões. Mas como vocês gostaram muito, pediram para eu falar mais sobre economia, então eu vou abrir um espaço aqui no canal maior para falar só sobre esse curso. Mas é claro que vamos continuar com técnicas de estudo, de memorização e tudo mais. Então já não esquece de se inscrever aqui no canal se você gosta de economia, se você gosta de técnicas de estudo. E eu queria falar então para vocês sobre como foi o terceiro semestre, ou seja, o começo do segundo ano. Eu vou dividir em geral, ou seja, coisas gerais que podemos falar sobre como é um terceiro semestre, e matérias, então eu vou falar de todas as matérias obrigatórias que eu tive que cursar e vou falar um pouco também sobre o que eu tive nessas matérias, porque é uma coisa que eu sinto muita falta, principalmente quando você vai procurar o seu curso, você não quer saber, também quer saber, mas você não quer só saber de mercado financeiro, de o que você estuda no geral, e é por isso que eu vou falar pra vocês e deixar no box aqui da descrição sobre essas matérias, o que eu tive, nome de matérias, coisas que vocês podem procurar, livros, enfim. Tudo isso vou deixar aqui embaixo para você realmente navegar pelo mundo da economia. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que finalmente no segundo ano, no começo do segundo ano, eu comecei a entender por que eu tive tanta matéria que eu não entendi o que estava acontecendo no primeiro ano. Porque realmente eu já falei para vocês sobre o ciclo básico. O primeiro ano de quase todas as faculdades é ciclo básico, é você ter matérias que vão se encaixando ao longo do curso depois, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei a entender melhor por que eu tive certas matérias, o que estava acontecendo antes, para que eu ia usar, por exemplo, o cálculo, onde isso ia se encaixar. Continuando nessa história de cálculo, eu vou falar para vocês que eu também fiquei brava, porque assim, tem muita coisa em cálculo que eu sofri para aprender, para entender, que eu não tinha entendido direito até agora, que eu percebi que eu nem precisava ter entendido ou aprendido. A questão é, eu não sei como funciona nas outras faculdades, mas pelo menos na USP a gente tem cálculo 1 e 2 com professores do IME, do Instituto de Matemática. E o que acontece? Eles dão cálculo como se eles estivessem dando para a galera do IME, e não necessariamente para a galera de economia. Por mais que chamem a matéria de cálculo diferencial integral para economistas, tem muita coisa que economistas não vão usar, como por exemplo trigonometria. Outra coisa que aconteceu é que a carga de leitura que eu tive aumentou absurdamente, então eu comecei a ler muito mais coisa, e isso provavelmente é porque eu tive uma matéria de história que, assim, é uma das mais importantes. Eu tive matérias eu chamo de história, mas cada um tem um nome, tá? Mas eu vou chamar tudo de história aqui. História é matemática. E aí eu tive essas matérias de história no primeiro ano, que não eram fáceis, também não eram fáceis. Os textos, era aquele texto que você lia e pensava, será que eu fui alfabetizado algum dia nessa vida? Tem muita carga de leitura. Eu falei pra vocês no vídeo sobre expectativas e realidades, enfim, que a humanas da economia não é fácil, tá? Então vamos aí pra outra coisa geral que eu gostaria de falar pra vocês, que é eu fui melhor nas exatas do que nas humanas. Pode ser também porque eu sabia que eu tinha dificuldade em exatas, então eu estudei mais. Enfim, não acho que a história é fácil e que você vai passar de boa sem estudar, porque não. Realmente a história é difícil. Outra questão geral que eu queria falar pra vocês, e também eu não sei como que é nas outras faculdades, mas pelo menos na minha, a maioria dos livros didáticos são todos em inglês. A gente tem a micro e a macroeconomia, que são assim, as matérias combo, eu diria assim, da economia, que é entender microeconomia, macroeconomia, e aí depois você vai para outras partes da economia. E os livros que a gente usa para essas matérias são todos em inglês. Tem a versão em português? Eu acho que nem tem, pra ser sincera. Eu acho que nem em português tem. Então, a gente é realmente aquela zoeira de ficar falando em português e do nada fala uma palavra em inglês, porque é assim que a gente aprende. Então, você lê o livro em inglês e depois você tem uma aula em português sobre o livro em inglês. E eu também não sei qual é a acessibilidade, porque estamos falando de uma faculdade pública, em que não necessariamente as pessoas que estão entrando nessa faculdade sabem inglês. Mais uma questão geral que foi quando eu realmente percebi a rixa que existe entre as exatas e humanas dentro do curso. Já falamos também que o curso é considerado um curso de humanas, mas eu acho isso completamente errado, porque pra mim é um curso completamente de exatas, e aí só colocaram uma humanas ali no meio, e é por isso que tem essa questão de rixa. O meu professor de história, por exemplo, ele foi, eu acho que o pior professor que eu já tive, de verdade. E aí a questão foi que desde a primeira aula ele falou que normalmente a gente que está ali cursando se importa mais com exatas, porque o mercado financeiro pede mais exatas na maioria dos casos, não levem tudo pro geral, assim, na maioria dos casos é exatas mais que vale. E aí ele falou que é por isso que ele ia complicar o curso dele, que ia fazer um curso muito difícil,
E dito e feito, foi o que eu falei pra vocês, eu fui melhor nas exatas do que nas humanas. Não quero assustar vocês nesse vídeo, gente, de verdade, mas eu quero ser realista. E são pessoas e pessoas, eu estou falando da minha visão. Tem gente com certeza que deve achar extremamente fácil tudo o que tá acontecendo. Tudo isso pra mim era muita novidade e eu tive que dar conta de toda essa carga horária. No EAD, em que as aulas não estavam tão boas, então assim, estou falando da situação, não tô falando que pra todo mundo, pra toda universidade vai ser assim. Eu estou falando da minha universidade em 2020, no período de quarentena, com os professores que eu tive. Então, não levem tudo ao pé da letra, não achem que vai ser assim com vocês. Tá, vamos falar das matérias. Eu tive 4 obrigatórias, vamos começar por Microeconomia 1. Lembra que eu falei pra vocês que tem uma coisa que o economista faz pra sempre, que é entender o gráfico de oferta e demanda? Em microeconomia, o que a gente vai fazer é entender como que se forma essa demanda e no finzinho de microeconomia, como se forma essa oferta. Então, o que a gente vai fazer é entender preferências e utilidades de um X consumidor e formar para eles uma curva que a gente chama de curva de indiferença dentro de uma restrição orçamentária e entender qual é a demanda perfeita para atingir a utilidade que esse ser humano quer. Vou tentar falar num português bem claro. Então, por exemplo, eu sou um consumidor e eu gosto de ter uma cesta de bens. Então, eu gosto de consumir coxinha e chocolate, por exemplo. Essa é a minha cesta de bens. Aqui a gente só tá trabalhando com 2 variáveis, tá? Então, a minha coxinha vai ser o X, o meu sorvete vai ser o Y. Sorvete vai ser o Y. E aí eu vou falar pra vocês que eu gosto de consumir de tal forma. Então eu posso gostar de consumir a mesma quantidade de coxinha e de sorvete, eu posso gostar de consumir 2 coxinhas para uma bola de sorvete. E cada coisa que acontece aí, cada preferência minha é um nome de uma função. Então, por exemplo, um nome que eu quero deixar aqui pra vocês pesquisarem o que é uma Cobb Douglas, que é o que a gente mais usa e é o que eu mais gosto até agora, porque é o mais fácil, digamos assim. Agora, mas é isso que a gente vai fazer, a gente vai entender a preferência daquele consumidor. Então, o consumidor tal gosta de consumir tais bens de tal forma, vai transformar isso numa função, vai maximizar essa função, derivar, colocar Lagrange, enfim, essas coisas assim. E aí a gente vai achar qual a demanda perfeita e o preço desses bens. No fim, era pra gente ter aprendido muito melhor a parte de oferta. Então, ao invés de a gente falar de eu sou um consumidor e consumo tal, a gente troca e fala eu sou uma firma e produzo tal. Então a gente muda, né, de demanda para oferta. Vamos para a macroeconomia 1. Como vocês sabem, se vocês assistiram os outros vídeos que eu falei de economia, é a matéria que eu tenho paixão, que eu amo, a macroeconomia. Qual a diferença? A macroeconomia, ela vai entender mais a economia agregada. Por quê? Porque a macro é exatamente o que macro quer dizer. A gente vai sair do foco de um consumidor ou de uma firma e entender um país, por exemplo. Entender como que é esse funcionamento de várias empresas e vários consumidores trabalhando juntos. Então a gente vai aprender função de PIB, como calcular PIB, a gente vai entender... tem uma coisa legal que eu quero falar pra vocês, a gente vai entender o trade-off, a gente fala muito de trade-off em economia, que é tipo, o quanto eu quero trocar um por outro, mais ou menos isso. Mas a gente vai entender uma coisa chamada curva de Phillips, que é um trade-off entre inflação e desemprego. Então a gente vai pegar todas essas questões de economia, inflação, desemprego, emprego, consumo de família, gasto do governo, todas essas coisas que fazem parte da macroeconomia e entender como uma funciona com a outra, o que uma altera na outra. Então, se o governo aumentar a tributação, o que vai acontecer com o consumo de família, o que vai acontecer com o PIB? Então é isso que a gente vai fazer e basicamente a gente faz isso com derivada parcial. E eu vou fazer um vídeo falando só sobre a matemática de economia, por isso eu não vou entrar tão a fundo, mas é isso que a gente vai fazer. A gente vai derivar uma função e vai entender como que uma coisinha altera as outras coisas. Mas na matéria de exatas, estatística 1. Estatística 1 a gente vai entender o que são variáveis e como que essas variáveis se comportam e como que a gente pode trabalhar com essas variáveis. Então existem variáveis discretas e variáveis contínuas. A gente vai trabalhar mais com as contínuas. No começo a gente começa com as discretas, mas depois vai para a contínua, que é a mais difícil, mais complicada de trabalhar. É em estatística só que a gente vai usar integral. Então, em cálculo 1 eu aprendi integral, não sabia por quê. E aí foi em estatística que a gente começou a entender integral, porque a gente vai ter um gráfico e a gente vai ter que calcular a área desse gráfico, entendeu? E é o que a integral faz. E aí em estatística 1 também a gente vai falar muito de probabilidade, mas assim, além do ensino médio, tá? Vai ter coisa parecida com o ensino médio, fazer N fatorial, essas coisas que a gente aprende, mas depois a gente vai começar a entender o que é uma Bernoulli, as variáveis dela, então calcular a probabilidade de várias formas. E então a única matéria de humanas
humanas realmente que eu tive foi Formação Econômica e Social Brasileira 1. O que a gente faz? Nessa matéria, a gente quer entender uma visão mais macroeconômica do Brasil e da história do Brasil. Então a gente vai desde Portugal mercantilista até a proclamação da República. São, assim, alguns bons séculos que a gente estuda. E a gente vai entender como que o Brasil no começo era uma fábrica, como era inevitável que, por mais que só fosse uma fábrica de açúcar para enviar açúcar e para Portugal ganhar dinheiro, era inevitável que aqui começasse a se formar um mercado interno, ou seja, começasse a se formar famílias, pessoas convivendo aqui, tendo que consumir aqui. Então a gente vai entender essa parte econômica. Tudo que você aprendeu na escola, para o seu vestibular, a gente vai ter, só que com uma visão econômica, com uma visão de como que a economia do Brasil começou a ser formada. E essas foram as matérias obrigatórias que eu tive. Eu espero realmente que tenha ajudado a vocês esse vídeo. Esse vídeo é para você perceber se você quer mesmo ou não quer fazer economia. E, de novo, cada faculdade do mundo, do Brasil e do mundo, é de uma forma. Não quer dizer que se eu estou aprendendo isso, você vai aprender exatamente assim, mas você pode ter uma base de comparação. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou, compartilhar com algum amigo seu. E muito obrigada pela atenção e até o próximo.